Como podemos melhorar o desempenho da Euro 6 em condições de fraca luminosidade? Este vídeo e os exemplos que nele irão ver trarão algumas dicas que vos permitirão ter uma ideia mais objetiva sobre a abordagem que podem tomar para conseguirem resultados aceitáveis quando a luz é mais escassa. Vamos a isso. Olá a todos, o meu nome é Pedro Valcarcel e sejam bem-vindos à Aurora Digitalis. Pois bem, falar sobre o desempenho da Euro 6 em condições de baixa luminosidade é tudo menos simples. A razão disto prende-se com o facto de que a Euro 6 não foi concebida para filmar em condições de luz fraca, e muito menos para filmar à noite ou em ambientes mais escuros. Tendo isto em consideração, também é verdade que os resultados que podemos obter com a Euro 6, enfim, quando a luz é mais escassa, não têm necessariamente de ser péssimos. Portanto, existem sempre formas de melhorar as coisas. E é isso que vamos ver neste vídeo. Ou seja, como podemos evitar resultados maus e obter resultados, enfim, se não bons, pelo menos aceitáveis. Devo também dizer-vos que, ao contrário do que algumas pessoas poderão pensar, não existe uma receita mágica que funcione para todas as situações. Contudo, também não deixa de ser verdade que existe uma linha de abordagem que normalmente funciona e que por isso deve ser tida em conta. E isso vai ficar demonstrado nos exemplos. Neste vídeo, vamos então ter uma série de exemplos e vamos ver os problemas que cada um deles nos coloca e como podemos fazer para melhorar o que houver a melhorar. Vamos sempre partir da funcionalidade de ajuste automático de baixa luminosidade e depois vamos compará-la com outras alternativas que podem ou não ser melhores. Já agora, esta funcionalidade está disponível para frame rates superiores a 30 frames por segundo, com exceção das 240 frames por segundo. Finalmente, e antes então de passarmos aos exemplos, devo dizer que em nenhum deles eu utilizei ferramentas para reduzir o grau na imagem ou para melhorar a imagem, seja de que forma for. Existe, contudo, uma exceção. No último exemplo, eu modifiquei a cor e a saturação da imagem, mas isso está, de resto, expressamente indicado nesse mesmo exemplo. Todos os outros são filmes originais da Euro 6, sem qualquer processamento posterior. Vamos então ao primeiro exemplo. Portanto, neste exemplo, 30 frames por segundo com ISO 400 é razoável. Mas a lição principal que podemos tirar deste exemplo é que nele a funcionalidade de ajuste automático de baixa luminosidade falhou. E quis precisamente começar com este exemplo para desmistificar desde já que esta possa ser uma ferramenta mágica que solucione tudo o que tenha a ver com baixa luminosidade. Fica claro que não é. Não significa que em certos casos não dê resultados interessantes, mas isso não pode ser generalizado, como de resto aqui vos demonstrei. No próximo exemplo, esta funcionalidade tem um desempenho mais interessante e torna-se até preferível às 30 frames por segundo sem ProTune, uma vez que dá resultados
enfim, muito semelhantes, mas com um frame rate superior, o que, claro está, é preferível. Obviamente que para este desempenho, enfim, contribuiu sobretudo o facto de que, nesta altura do dia, a luz não era tão diminuta como era no exemplo anterior. Por conseguinte, não se pode concluir do próximo exemplo que o mérito é todo do ajuste automático de baixa luminosidade, porque não é. Mas, ainda assim, o resultado não deixa de ser bastante interessante. Vamos ver. Como regra, podemos então assumir que, quando a luz não é muita, torna-se preferível escolher uma frame rate mais baixa. E a teoria por detrás disto tem a ver com o facto de que uma frame rate mais baixa significa que temos menos frames no espaço de 1 segundo. O que faz com que o tempo de exposição de cada uma delas possa ser maior. Ora, num contexto de fraca luminosidade, isto é fundamental, porque pode significar mais tempo de captação de luz numa situação em que a luz é escassa. Para além do frame rate mais baixo, temos de ter a noção que devemos também ter sempre o ISO debaixo de controle. Em termos simples, o ISO traduz-se na sensibilidade do sensor à luz. Ora, um ISO de 200 é 2 vezes mais sensível à luz do que um ISO 100. E um ISO 400 é 2 vezes mais sensível do que um ISO 200 e 4 vezes mais do que um ISO 100 e por aí fora. Em situações de baixa luminosidade, o ISO pode ajudar, mas pode também trazer problemas. Nomeadamente, pode gerar grão na imagem. Quanto maior for o ISO, mais grão teremos na imagem. É por isso que devemos tentar ter um ISO mais baixo. Contudo, isso nem sempre é possível. Porque se a luz for diminuta, o resultado é inevitavelmente um filme escuro. Mas quando a luminosidade o permite, valerá a pena manter o ISO controlado. No exemplo seguinte, temos um contraste mais elevado entre luz e sombras. Há uma parte à direita que está irremediavelmente sobreexposta e quanto a isso nada podemos fazer, mas podemos é controlar o grão da imagem sem comprometer nenhum outro fator. Vamos ver como. Portanto, aqui, a mesma receita das 30 frames por segundo e ISO 100 deu excelentes resultados. Aliás, neste exemplo, o ISO 100 ajudou a reduzir dramaticamente o grão na imagem, sem comprometer outros aspectos. Podemos então concluir que esta é a receita mágica para filmar em condições de baixa luminosidade? Não.
Não podemos, mas podemos dizer que sempre que a luz o permita, ou seja, sempre que os 30 frames por segundo com ISO 100 não tornem o filme demasiado escuro, então sim, deverá ser essa a escolha a fazer. Se essa opção tornar o filme mais escuro, bom, então podemos sempre tentar subir um pouco o ISO para ver se conseguimos uma imagem mais clara. Mas enfim, sem comprometer o grão, obviamente. Mais à frente, iremos regressar ao corte de pádel, ou quadra de pádel, e veremos que o ISO 100 vai tornar o filme mais escuro, e por isso vamos ter de o aumentar. Pois bem, em seguida temos então um outro exemplo, e este próximo exemplo trata de casos em que não apenas as condições de luz são fracas, mas existe luz artificial em frame. Quando existe luz artificial, por vezes as coisas tornam-se mais complicadas porque surge o efeito de flickering, ou cintilação, que no fundo significa luz trêmula. E isso não fica absolutamente nada bem em vídeo. Além disso, a própria luz artificial, quando inserida num ambiente pouco iluminado, vai inevitavelmente influenciar e condicionar a exposição. Mas vamos então ver que tipo de abordagem é que aqui funciona melhor. Este já é o terceiro exemplo em que a solução de 30 frames por segundo ISO 100 nos oferece resultados aceitáveis. Aqui, permitiu-nos reduzir o grau na imagem e a cintilação da luz. Embora a imagem fique um pouco mais escura, é certo, mas ainda assim compensa. Mas vamos mais a fundo neste tópico do flickering para percebermos como é que isto funciona. Na realidade, o flickering surge porque as lâmpadas emitem luz numa determinada frequência que pode ser incompatível com a nossa frame rate. Existem duas frequências, os 50 e os 60 Hz. E, teoricamente, a regra é a seguinte. Para evitarmos o efeito de flickering, devemos filmar em frame rates que sejam múltiplas da frequência usada pela iluminação artificial. Um exemplo. Para uma frequência de 60 Hz, podemos filmar em 30, 60 ou 120 frames por segundo. Já para uma frequência de 50 Hz, teremos de filmar em 25, 50 ou 100 frames por segundo. O problema surge quando as nossas frame rates não são compatíveis com a frequência das lâmpadas. Nesse caso, temos de compensar de alguma forma. Podemos compensar através da velocidade de obturação, mas a verdade é que na Euro 6 a velocidade de obturação está indexada ao frame rate. Teríamos, portanto, de andar a saltar entre PAL e NTSC, o que não é prático. Então, o que é que podemos fazer para resolver isto? Podemos alterar o ISO, porque através do ISO podemos controlar o flickering. Para simplificar, pode-se dizer que normalmente o que sucede é que quanto maior for o ISO, mais flickering poderemos ter. Mas se conseguirmos usar um ISO mais baixo, o flickering tenderá a reduzir e até mesmo a desaparecer. No exemplo seguinte, vamos regressar então ao pádel, como de resto já vos tinha dito que iria suceder, e vamos ver precisamente como se comporta o flickering ao longo do range de ISO para as 30 frames por segundo.
Neste exemplo, o ISO 400 resolveu a situação com distinção. E porquê? Bom, porque não apenas controlou o flickering, como ainda nos ofereceu um filme sem grão na imagem. Em seguida, vamos ver os exemplos mais marcantes, mas em tela cheia. Primeiro vão ver o filme em 30 frames por segundo e ISO 3200, onde as luzes parecem saídas de uma árvore de Natal. Na realidade são autênticos strobes com flashes constantes. Depois vão ver um exemplo que não vos mostrei nos zooms e que foi filmado em 60 frames por segundo sem ProTune e com ajuste automático de baixa luminosidade. Depois terão as 30 frames por segundo sem ProTune e, finalmente, verão a opção vencedora, que foram as 30 frames por segundo com ISO 400. O próximo exemplo apresenta um desafio mais complexo. Vocês irão reparar que existe um edifício à esquerda, aqui deste lado, que cria zonas com maior grão. E isso também sucede na estrada, que fica ao lado desse edifício. Mas o pior de tudo é que nem mesmo a 30 frames por segundo e com o ISO restrito a 100, esse grão desaparece. Então o que é que podemos fazer quando nem mesmo com ISO 100 e um frame rate baixo conseguimos eliminar o grão da imagem? Será que a Hero 6 conseguirá de algum modo minorar este problema? É o que vamos ver já a seguir. Para verem o quão diferente este exemplo foi, logo em primeiro lugar vimos que as 60 frames por segundo com ajuste automático de baixa luminosidade dão resultados mais claros que as 30 frames por segundo. A diferença é sutil, é certo, mas existe. E isso não é normal. Aliás, o normal seria o inverso. Portanto, aqui o mérito será da funcionalidade do ajuste automático de baixa luminosidade, porque, francamente, do frame rate de 60 frames por segundo não será com certeza. Seja como for, tenho um palpite que terá a ver com o ISO que a Hero 6 escolheu.
Mas enfim, é um palpite meu apenas. Verificámos em seguida que a receita das 30 frames por segundo com ISO 100 melhorou ligeiramente o grão da imagem, mas ainda assim não convenceu. Por conseguinte, optei então por manter as 30 frames por segundo com ISO 100 e definir o equilíbrio de branco para nativo e a cor para plano. Com isso, o grão ficou mais controlado, sobretudo nas zonas mais claras, por exemplo na parede do edifício. O problema foi que a cor da imagem ficou mais esbatida, com aquele tom de areia predominante. Por isso, aqui tive de ajustar a cor e a saturação no editor de vídeo. E, com esse processo, acabei por ter o grão mais pronunciado. Ainda assim, podemos dizer que compensou um pouco. Notem que esta abordagem tende a produzir melhores resultados em ambientes mais escuros, quando a amplitude de cor não é assim tão grande e, portanto, não tem um papel tão relevante. Fica então assim demonstrado que, enfim, apesar de não existirem soluções mágicas, em muitas das situações e desde que exista alguma luz ambiente, a solução de 30 frames por segundo e ISO 100 oferece resultados satisfatórios. Também se pode optar pelas 24 frames por segundo, embora normalmente as 30 frames por segundo ofereçam, enfim, um bom compromisso entre captação de luz e captação de movimento. Para aqueles que não estão familiarizados com o interface da Euro 6 e para escolherem o modo de ajuste de baixa luminosidade, a única coisa que têm que fazer é fazer o swipe da direita para a esquerda, uma vez mais e uma vez mais, e têm aqui o vosso ajuste automático de baixa luminosidade. Ele está ligado, se carregarem aqui fica desligado. Aqui volta a ligar. Lembrem-se que se em vez de 60 tivessem, por exemplo, 30, este modo não está disponível, o que significa que quando viessem aqui, ele simplesmente estava desativo. Por outro lado, se quiserem bloquear o ISO num determinado valor, terão de ir às definições de ProTune. Como é que fazem? Novamente, fazem o swipe ou deslizam da direita para a esquerda. Logo, a primeira opção é ProTune. Tocam ali para ativar o ProTune. Aparecem os vários parâmetros. E aqui só têm que garantir que o ISO mínimo é igual ao ISO máximo. Vamos supor que eu queria bloquear o ISO em 400. Eu tocava aqui no ISO mínimo e escolhia 400. A partir daqui, eles estão iguais e a câmara tem o ISO trancado, digamos assim, nos 400. Já para alterar os parâmetros de balanço de brancos e de cor, tem também aqui nas definições ProTune, balanço de brancos. O padrão é Auto, mas podem escolher nativo. E no caso da cor tem aqui assim, o padrão é GoPro, mas podem escolher plano. Espero, pois, que este vídeo vos tenha dado uma ideia de como podem abordar com êxito algumas das situações onde a luz não é muita e naqueles casos em que não é possível garantir os melhores resultados, que ao menos consigam evitar problemas de maior, o que também já não é nada mau. Despeço-me então. Obrigado por terem assistido a este vídeo e vemo-nos no próximo. Até lá.